Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro. A gente vai comentar num vídeo para vocês aqui o base de fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, diária, semanal. Inclusive também a gente vai abordar o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo site da Bolsa e essa movimentação do gráfico do Ibovespa, conforme vocês estão dando uma olhada aqui com a gente. A gente está aqui com o gráfico semanal do Ibovespa, inclusive no próprio site da Bolsa, e a gente fechou mais uma semana de valorização para o nosso mercado. Já é a quarta consecutiva, inclusive as 4 semanas do mês de outubro. A gente vai terminar o mês aí no pregão de segunda-feira e a gente não conseguiu ver no mês nenhuma semana negativa aí para o nosso mercado. O Ibovespa, pessoal, já acumula para o mês de outubro uma alta de 10,18%. É uma alta bem expressiva aí para o nosso mercado. E conforme a gente está sempre comentando com vocês, impulsionada por quem? Pelo fluxo externo, o fluxo estrangeiro. E qual que é a função do canal? Deixar vocês antenados por essa movimentação por parte deles. Inclusive, a gente tem aqui no próprio site da Bolsa, a movimentação de fluxo, ela é divulgada com 2 dias de atraso. Então, essa movimentação do dia 3 até o dia 26 do mês de outubro, dá uma olhada como é que está o comportamento do fluxo aí no nosso mercado. O investidor estrangeiro, que é essa linha de cá, eles estão com uma ponta compradora de 76 bilhões de reais. E uma ponta vendedora de 72 bilhões e meio. Ou seja, eles estão praticamente aí com 3 bilhões e meio de ponta compradora, de saldo positivo para o nosso mercado. E o que o investidor pessoa física está fazendo, pessoal? Essa primeira linha aqui. Eles estão com uma ponta compradora de 25 bilhões e 800 e uma ponta vendedora de 27 bilhões e 900. Ou seja, o investidor pessoa física está com saldo negativo nesse mês de outubro de quase 2 bilhões e 100 milhões de reais no nosso mercado. É isso que a gente quer para vocês que acompanham o nosso canal? De forma nenhuma. A gente quer que vocês acompanhem o fluxo do investidor estrangeiro, porque eles ajudam a calçar o nosso mercado. Sem eles, praticamente inexiste a possibilidade de um movimento ter força. Por quê? Só nessa movimentação deles, eles são responsáveis por praticamente a metade de todo o volume negociado no nosso mercado. E, diante dessa toda alta observada para o índice no mês de outubro, eles estão com essa ponta compradora de 3,5 bi e o investidor pessoa física vendendo 2,1 bi. Poxa, pessoal, vamos abrir o olho. É claro que a gente sabe que é difícil operar no mercado, que geralmente o investidor pessoa física tem mais dificuldade porque às vezes não tem estrutura para poder operar no mercado, mas no mínimo fique ciente e essas informações são públicas. Qualquer pessoa pode ter acesso e se você quiser também, acompanhe o nosso canal que a gente vai estar sempre divulgando isso para vocês em relação aí ao fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que também operam aí o nosso mercado. Porque no final das contas é bem similar essa movimentação por parte deles e o fluxo oficial divulgado pelo site da Bolsa. Dando uma olhadinha aqui na movimentação diária no pregão de hoje, olha o que eles fizeram no nosso mercado, pessoal. Eles terminaram com uma ponta vendedora no nosso mercado à vista e uma ponta compradora, tanto para o futuro quanto também para o dólar futuro. E olha que interessante, essa ponta compradora aqui no mercado futuro, dá uma olhada no zigue-zague que eles fizeram no pregão de hoje. Eles começaram o dia de hoje com uma ponta vendedora, o índice caiu, depois o índice se recuperou e eles inverteram a mão. Depois o índice ficou praticamente aí de lado entre 1 e 3 horas da tarde e eles estavam já diminuindo ponta compradora. Depois o índice deu uma derrocada aqui de quase 700 pontos aí no nosso mercado, entre 3 e 4 horas da tarde. Eles mudaram a mão para uma ponta vendedora. Depois, mais na parte final do pregão, eles retomaram uma ponta compradora e terminaram aí com esse nível de preços de 10 milhões de reais de saldo positivo. Em relação à movimentação do preço, ajudou o quê? A gente a ter esse calço em relação ao mercado que fechou positivamente no pregão de hoje. No mercado à vista, posição vendedora aí praticamente durante todo o dia. Quando a gente fez o nosso giro, eles já estavam com uma ponta vendedora de pouco mais de 110 milhões de reais. E eles estavam até com uma ponta compradora de 35 milhões de reais no nosso mercado futuro. Isso, pessoal, ajuda a calçar a movimentação do nosso índice. Dá uma olhada como é que é bem aderente à movimentação de fluxo e o comportamento dos preços para o nosso mercado. É bem interessante e a gente acompanhar isso em real time durante o dia é um diferencial bem interessante para quem gosta de atuar de forma profissional no mercado. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora em relação às valorizações. Hoje a gente teve uma alta de 0,09 no nosso mercado e mais uma vez a gente foi o quê? Na contramão das bolsas americanas, que fecharam com ambiente negativo. E moeda americana fechou
com um pregão de alta, novamente um pregão de alta. O dólar comercial já está se aproximando daquele patamar de 3,20. Lembra que a gente comentou com vocês? E já está sendo cotado, fechou semana a 3,19. E o que eles fizeram no dólar, pessoal? Compraram. Olha o volume que eles compraram desse contrato que vai vencer na segunda-feira. 15 milhões de reais somente no pregão de hoje. E olha a projeção de lucro que eles tiveram aqui para os contratos do dólar. Vamos passar aqui rapidamente lá na evolução intradiária, a gente vai conseguir perceber que isso que eles fizeram, esse vai e vem no índice futuro, eles ainda conseguiram oferir um lucro bem pequeno. Em relação à projeção, foi apenas 25 pontos em relação ao preço médio, mas conseguiram sair aí com projeção de lucro para esses contratos do Ibovespa Futuro. No caso aqui do dólar, pessoal, começaram um dia já numa ponta compradora e ficaram assim até o final do pregão. Inclusive a moeda americana ficou aí com um movimento bem lateralizado até 3 horas da tarde e eles já estavam o quê? Acumulando ponta compradora. E simplesmente, olha o que aconteceu entre 3 e 4 horas da tarde. Eles saíram de uma ponta compradora de 4 milhões para quase 11 milhões de reais. E a moeda americana respondeu aí com uma valorização e terminou aí bem forte no nosso mercado. Eles tiveram uma projeção de lucro para o dólar de 19 pontos em relação ao preço médio. Por isso que deu esse montante que a gente comentou com vocês lá, de pouco mais de 4 milhões e meio. Dando uma olhadinha aqui nos contratos em base diária, olha o que eles fizeram nesses últimos 4 pregões aqui para o dólar, pessoal. A gente está comentando com vocês aí já nesses vídeos de encerramento do dia e simplesmente no pregão de ontem eles já tinham quase zerado toda aquela posição vendedora do contrato que chegou a ter um pico em 30 milhões de reais. E simplesmente eles já estão acumulando para esse contrato 13 milhões de reais positivo. Nesses últimos 4 pregões, eles saíram de 31 negativo para 13 positivo. Inclusive, a gente colocou aqui esse patamar aqui de fluxo. O que acontece, pessoal? Quando eles bateram esse pico de venda aqui em 32 milhões de reais no pregão do dia 19, a cotação estava o quê? 3.176. Depois a gente teve um dia de queda, que foi o pregão dia 20. Eles tiveram uma ponta compradora. Depois a gente teve um repique no pregão do dia 21, eles atuaram no mesmo sentido. E em relação ao dia 24, segunda-feira, a moeda americana teve uma forte desvalorização, eles voltaram a vender. E quando foi no pregão de terça-feira que a moeda americana se desvalorizou novamente, o que eles fizeram? Eles atuaram numa ponta compradora. A gente até mencionou com vocês aqui que eles atuaram na ponta inversa do movimento, começando a colocar no bolso o quê? Todo aquele lucro projetado que a gente chegou a comentar com vocês no pregão de ontem de cerca de 40 milhões de reais. E se a gente observar aqui, o que aconteceu aqui em relação à evolução dos preços? Quando estava nesse nível de preço de 3.176, eles já estavam satisfeitos. Por quê? Porque a gente saiu lá de 3.287. Praticamente aqui 110 pontos em relação àquele pico do contrato em 3.287. Então nesse patamar de preço eles já estavam satisfeitos, por isso que eles estavam fazendo aí recompras para os contratos do dólar. E mesmo assim, depois disso, a moeda americana caiu ainda mais para o nosso mercado, chegou a se desvalorizar aqui mais 50 pontos, e eles estavam já atuando o quê? Querendo zerar essa posição vendedora para esses contratos que estão se encerrando agora no pregão de segunda-feira. Pessoal, isso daqui é uma expertise que realmente a gente consegue passar para vocês no canal e é um ponto de partida para vocês atuarem no mercado e realmente seguirem o fluxo de quem manda. Pessoal, dando uma olhadinha aqui nas posições do índice futuro, hoje eles ficaram bem mornos aí no final do pregão, né? 10 milhões de reais. No caso aqui do índice futuro, em base de fechamento, a gente fechou aí com uma nova máxima para o contrato, 65.280 pontos. Eles estão acumulando aqui cerca de 1 milhão e 700 nessa base diária para esse contrato que vai vencer agora no mês de dezembro. Pessoal, vamos dar uma olhada agora nos nossos ativos. A gente percebeu que no nosso giro hoje, eles estavam atacando as ações da Brasil Foods. Inclusive eles estavam com uma ponta compradora de cerca de 15 milhões de reais. E eles aumentaram essa ponta para quase 70 até o final do pregão. Na ponta vendedora, eles já estavam atuando bem fortemente nas ações da Ambev. Lembra que a gente estava comentando com vocês? Ações de peso, ações de visibilidade. Depois a gente vai até comentar mais em relação à nossa evolução semanal. O que eles fizeram? Ponta vendedora no ativo, e o ativo realmente teve uma desvalorização de 2% no final do pregão. No nosso giro ele estava caindo até um pouco mais, 2,2, só que o volume vendedor estava cerca de 110 milhões e eles acrescentando vendas em Ambev até o final do pregão de hoje. Em relação aos ativos que eles atuaram aí numa ponta compradora, pessoal, variação média positiva de quase 2%.
E nos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, variação média negativa de 0,33. Mais um dia de projeção de lucro aí por parte deles no nosso mercado. Pessoal, viram como é que é interessante a gente acompanhar esse tipo de investidor no nosso mercado? Olha o que eles fizeram no pregão de hoje. Ele só não foi o dia perfeito, por quê? Porque nas opções de vale eles tiveram uma projeção de prejuízo. Porque mercado futuro ganharam, mercado à vista ganharam nas duas pontas e ganharam também para as opções de Petrobras. É uma movimentação bem interessante que eles fazem aí nos nossos ativos para o nosso mercado. Vamos dar uma olhada agora no mercado de opções. No caso aqui de Petrobras, em relação ao nosso giro, eles aumentaram ponta vendedora. E no caso aqui de Vale, o que eles fizeram? Eles simplesmente inverteram aquela ponta vendedora para as opções de Vale. Vamos dar uma olhada lá no nosso quadro e a gente percebe hoje que no caso aí da ponta vendedora, tanto de Petrobras quanto de Vale, eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro em relação à variação média que ficou girando aqui em torno de 4%. Só que na ponta compradora para as opções de Petrobras e as opções de Vale, eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo. No caso aqui de Petrobras foi muito pequeno, por isso que eles conseguiram oferir lucro no dia, só que no caso do Vale aqui foi o valor superior ao que eles tinham oferido de lucro nessa ponta vendedora. Bom, pessoal, já que a gente falou agora da movimentação diária, vamos mudar a chave para a gente falar agora do comportamento semanal de fluxo. Em relação à movimentação do Ibovespa, conforme a gente já tinha visto lá no gráfico, a gente fechou com uma valorização de 0,31 na semana, futuro 0,26, dólar comercial também com valorização para o nosso mercado. E dá uma olhada aqui como é que atuaram os investidores aí estrangeiros através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles atuaram numa ponta vendedora no nosso mercado à vista e compradora no futuro. E também uma ponta compradora para a moeda americana. Pessoal, e olha que interessante, dessa ponta vendedora do Ibovespa, vamos dar uma olhada aqui dos ativos que eles atacaram como carro-chefe aí na ponta vendedora. O primeiro foram as ações preferenciais de Vale, seguidas de Ambev, Petrobras e Itaú. Também Petrobras preferencial e Vale também ordinária. E o que a gente menciona em relação a isso, pessoal? Ações de peso e de visibilidade. Lembra que semanas atrás, quando o nosso índice estava aí se valorizando, e o início de todo esse rally de alta do nosso mercado, a gente sempre ficava comentando com vocês que eles estavam atacando as ações de peso e de visibilidade? O que eles já estão começando a fazer? Colocando isso no bolso. E isso a gente está percebendo desde a semana passada. A gente chegou até a comentar com vocês que eles já estão começando o quê? A diversificar essas nossas ações que eles estão atuando numa ponta compradora e também vendedora. Nessa semana só se salvou as ações do Banco Bradesco, que eles atuaram aqui com uma ponta compradora. Mas normalmente o que eles estão fazendo? Estão fazendo ponta vendedora aí para esses ativos de peso no nosso mercado. No caso de Vale, já completou aí a quarta semana consecutiva de baixa. No caso aqui de Itaú, a terceira semana consecutiva. E no caso de Petrobras, pessoal, eles simplesmente já zeraram aquela primeira compra do mês de outubro que a gente comentou com vocês em 214 milhões de reais. Então, com essa movimentação vendedora nessa semana, simplesmente zeraram aquele saldo comprador da primeira semana do mês de outubro. E a gente lembra que Petrobras já está subindo mais de 30% no mês. Então, eles já colocaram todo esse volume o quê? No bolso. Inclusive o ativo ordinário teve um fluxo maior vendedor, fechou aí com uma desvalorização no nosso mercado durante essa semana. No caso de Vale, não. Vale continuou com essa movimentação vendedora e eles estão fazendo o quê? Colocando dinheiro no bolso. Por quê? Porque o ativo está se valorizando. Uma valorização bem expressiva de Vale no nosso mercado durante essa semana. Vamos ficar bem atento. Eles ainda têm saldo no caso de Vale, eles ainda têm saldo com sobra no caso de Ambev e no caso aqui de Petrobras, eles simplesmente nesse curto prazo já zeraram todo aquele volume comprador. No caso de Itaú, eles ainda têm saldo. Mas o que a gente está relatando para vocês aqui, pessoal, é que aqueles ativos que eles estavam atacando numa ponta compradora, quando o Ibovespa teve esse rally de alta, eles já estão devolvendo e já estão colocando aqui no bolso no nosso mercado. E conforme a gente está sempre comentando com vocês, como eles estão com uma ponta compradora no Ibovespa futuro, estão ajudando o quê? A segurar a movimentação dos preços para eles poderem o quê? Atacar e botar no bolso algum ativo que eles já estavam numa ponta compradora mais expressiva e principalmente esses ativos de peso e de visibilidade para o nosso mercado. Pessoal, dando uma olhada aqui na ponta compradora, o carro-chefe foram as ações da Croton
muito em função daquele pregão de quarta-feira, leilão de fechamento, que eles compraram aí 150 milhões de reais no ativo. Inclusive naquele próprio leilão a gente comentou com vocês que eles compraram também as ações da Suzano, 50 milhões de reais. E a Suzano durante essa semana fechou aí com uma forte valorização para o nosso mercado. Inclusive os ativos de papel e celulose, Suzano e Fibria, dá uma olhada o que fecharam aí no nosso mercado, pessoal. Uma semana de forte valorização e eles estão atuando numa ponta compradora nesses ativos já há algumas semanas. A gente já chegou até a comentar em alguns vídeos anteriores com vocês aqui que eles estavam fazendo o quê? Como se fosse um hedge em relação a uma possível valorização da moeda americana. E o ativo, tanto Suzano quanto Fibria, se vocês verificarem a movimentação gráfica desses ativos, eles estão aí bem atrativos nessas movimentações, também acompanhando essa movimentação de fluxo. Em relação a outro setor, pessoal, olha o setor de siderurgia, os Minas igual, semanas de compras por parte deles e forte valorização. Lembra que a gente comentou com vocês no vídeo passado que eles estão começando o quê? A diversificar esses investimentos? Então a gente já está começando a observar que essa ponta de ativos mais conhecidos, eles já estão começando a largar de mão e colocando aí dinheiro nos ativos que estão aí menos conhecidos e principalmente tem um poder de valorização, um upgrade maior no nosso mercado. Em relação aos ativos que eles compraram, pessoal, 2,05 de valorização média. Os ativos que eles venderam, 0,63 de desvalorização média, ou seja, conseguiram ganhar dinheiro nas duas pontas. Inclusive, para esses ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, mais uma vez a gente comenta, JBS, o ativo se desvalorizou quase 20% durante essa semana, e eles atuaram numa ponta vendedora de 83 milhões de reais. Inclusive, a gente chegou a comentar com vocês, algumas semanas atrás, que eles estavam numa ponta compradora de JBS. Eles interromperam essa sequência na semana passada, onde que eles venderam cerca de 60 milhões de reais de JBS. E na semana passada o ativo já tinha caído 5% no nosso mercado. Essa semana eles continuaram essa ponta vendedora aí e o ativo com uma forte desvalorização para o nosso mercado. Também nessa ponta vendedora, Natura é um ativo que eles não gostam de ponta compradora. Eles acumulam vendas no ativo e o ativo nessa semana, mesmo com a valorização nas semanas anteriores, eles estavam atuando numa ponta vendedora e nessa semana eles ratificaram uma ponta vendedora mais expressiva no ativo e o ativo realmente sentiu com uma queda de 7%, né, no nosso mercado. Em relação ao outro ativo, só para a gente fechar essa ponta vendedora, as ações de hipermarcas. Na semana passada eles já estavam atuando numa ponta vendedora, o ativo teve queda e nessa semana novamente uma ponta vendedora e uma queda expressiva aí para o nosso mercado. A gente está pegando aqui os destaques, pessoal, para a gente não precisar de comentar em todos os ativos que a gente acompanha, senão a gente teria um programa aí de mais de hora de mercado. Só que os principais e os que chamaram atenção, a gente se vê aí na obrigação de comentar com vocês, para vocês ficarem sempre ligados na pressão de preços que estão fazendo aí para os nossos ativos. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro em relação a essa projeção de lucro. A gente fechou aí mais uma semana de acompanhamento. Para quem é novo no canal, pessoal, essa primeira barra em azul é a projeção de lucro em relação a posições compradoras, lucro ou prejuízo. Essa barra vermelha é a projeção em relação a posições vendedoras. E nessa barra verde é a projeção de lucro ou prejuízo da semana. Vocês estão lembrados que na semana passada eles terminaram aí com uma ponta de saldo negativo de pouco mais de 600 mil reais? Olha o que eles fizeram nessa semana, pessoal. 17 milhões e 600 de ponta de lucro. E eles conseguiram nessa semana, pessoal, eles lucraram tanto para os ativos que eles compraram, quanto também para os ativos que eles venderam. Isso é expertise do que a gente está acompanhando aí, praticamente aí há pouco mais de 3 meses no nosso mercado e está dando de bandeja, entregando para vocês perceberem como é que eles são importantes na movimentação de preços dos nossos ativos. Vamos dar uma olhada agora naquele fluxo em base semanal, totalizando os mercados à vista e futuro. Olha, essa semana a gente teve uma variação de 0,31 e o que eles fizeram aqui somando os dois mercados? O mercado à vista, ou seja, os ativos do Ibovespa e o mercado futuro, ou seja, o Ibovespa futuro. Ponta vendedora, o NET ficou vendedor nessa semana. O NET inclusive não ficava vendedor desde a semana do dia 16 de setembro. E durante todo esse período de acompanhamento eles tiveram um NET vendedor em apenas 3 semanas. Vamos ficar bem atentos em relação a esse comportamento por parte deles. Porque na semana do início de outubro, olha o tamanho da barra. Depois eles foram o quê? Diminuindo essa barra e agora apresentaram para a gente o quê? Uma barra vendedora. E olha que interessante, pessoal. Se a gente desmembrar os mercados, essa semana a gente teve simplesmente o quê? Somente o mercado futuro como saldo positivo. O mercado à vista, a gente percebeu que estão fazendo o quê?
depois daquela ponta compradora, inclusive crescente, né, no final do mês de setembro e o início de outubro, eles estão comprando, só que cada vez menos, e essa ponta vendedora começou a aparecer na semana passada. E nessa semana já intensificaram essa movimentação. No mercado futuro, a gente veio de uma semana vendedora lá no dia 16 de setembro, eles tiveram aí uma mudança de mão para o nosso mercado futuro, ficaram crescentes e nessa semana o quê? Começaram a diminuir essa ponta compradora no mercado futuro. Vamos ficar bem ligado nessa movimentação que eles estão fazendo aí nos mercados. No caso do à vista, já estão mudando a mão, e no caso do futuro, em relação a essa semana específica, tiveram uma diminuição dessa intensidade que a gente estava observando crescente desde a semana do dia 16 do 9, e se a gente observar, a semana do dia 16 do 9 foi uma semana que a gente começou aí a ter uma baixa, e depois a gente teve vários períodos de movimentação positiva para o nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a isso. Bom, pessoal, para quem acompanha o vídeo até agora, o meu muito obrigado. Isso é a função do canal, deixar vocês bem antenados em relação à movimentação de fluxo por parte aí dos investidores estrangeiros, das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, que é a função principal de alertar do nosso canal, principalmente para o investidor pessoa física, para vocês não atuarem conforme a gente viu lá no início do vídeo, na contramão do mercado. Um excelente final de semana para vocês, vamos dar uma descansada, sábado e domingo. Segunda-feira, só um recado, a gente não tem o nosso giro do mercado na metade do pregão, mas a gente volta aí no final do dia comentando com vocês qual foi a pressão de preços por parte desses participantes aí nos nossos ativos. Até lá, pessoal!